Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Cut PHP. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre modelo MVC. Então, nas últimas aulas a gente trabalhou com JUnit Test Case e eu falei que as próximas implementações a gente já ia implementar utilizando o Test Driven Development, que é aquela metodologia em que os testes vêm primeiro e depois vem o resto da estrutura do projeto. Então, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre engenharia de software, projeto e o porquê de a gente utilizar o modelo MVC. O MVC é um padrão, um modelo de desenvolvimento de software que foi construído para tentar organizar os projetos em camadas. Então, a gente tem basicamente 3 camadas para o nosso projeto, que são a visão, o controle e o modelo. No modelo, a gente tem todas as entidades que fazem parte da nossa aplicação. No caso do nosso projeto, a gente tem o cliente, o produto e a venda. Então, esse é o nosso domínio de aplicação. A parte do controle vai fazer a ponte entre o nosso modelo e a nossa visão. Então, no controle vão ter toda a parte de regras de negócios da nossa aplicação. Então, por exemplo, vai ter toda a parte de persistência de dados no banco, a parte dos manage beans que vão linkar o nosso projeto com a nossa parte de banco de dados com a nossa visualização, que são as páginas. Então, esse é o nosso controle. Já a visão, como eu falei, são as páginas. No nosso projeto aqui, no caso, são as páginas JSF, XHTML, a parte de CSS. Então, para a gente ter toda a nossa estrutura separadinha, bonitinha, para a gente poder se organizar para desenvolver. O modelo MVC ele foi construído justamente para isso, porque antigamente existiam aplicações pequenas e com o tempo essas aplicações elas iam aumentando tanto de tamanho como complexidade e os desenvolvedores tiveram muito problema na parte de manutenção, correção de erros, manutenções evolutivas que acabaram que ficava muito difícil você descobrir onde estava o problema ou quando você vai desenvolver alguma coisa nova, descobrir aonde que eu tenho que colocar tal coisa. Então, isso é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, no meu trabalho atual, eu estava trabalhando com um projeto JSF bem antigo, bem do começo mesmo do JSF, e assim tinha código de SQL na página do JSP. Então, é muito complicado você trabalhar com isso. E isso, às vezes, é mais vantajoso você construir um novo projeto do zero do que fazer manutenção desses projetos antigos, porque é muita complicação para pouca vantagem. Então, tendo todas essas camadas separadas, bonitinhas, no seu devido lugar, fica muito mais fácil de você fazer a manutenção nesse projeto. Então, para mostrar para vocês, ficar mais fácil de vocês entenderem o esquema do MVC, eu vou colocar aí na tela como vão ser construídas as nossas classes no nosso projeto. Então, como eu falei, as nossas entidades ali elas vão ter basicamente 6 componentes. Então, por exemplo, eu vou simplificar ali na tela com a nossa classe cliente. Então, o cliente ele vai ter uma classe cliente.java, que vai ter as características do nosso cliente, como já foi feito. Essa foi uma das primeiras classes que a gente fez. Depois, ela vai ter uma cliente down.java. Essa vai ser a nossa interface. A interface é uma classe que só vai ter uma declaração dos métodos que o nosso cliente vai ter. Não vai ter nenhuma implementação nela. A implementação vai ser feita na nossa cliente down Hibernate. Nela é que a gente vai ter uma sessão e as consultas SQL, as queries, etc., que vão mexer lá com o nosso banco de dados. Então, a nossa cliente da Hibernate vai ser a implementação da nossa cliente down. Depois a gente vai construir uma outra classe chamada cliente RN, ou cliente, que é a nossa classe de regra de negócios, RN de regra de negócios, onde a gente vai instanciar
instanciar os DAOs, o DAO no caso do cliente, e é onde a gente vai fazer as nossas regras de negócio. Logo depois a gente vai ter uma classe chamada Client Bean, que ela vai instanciar as regras de negócio e vai fazer os redirecionamentos. Essa classe Client Bean ela vai ser chamada diretamente lá na nossa página. Então, através dos métodos chamados na classe Client Bean, ela vai retornar uma string e dessa string vão ser redirecionadas para outro lugar. Logo depois, a última parte é a nossa visão, que vai ser o nosso arquivo XHTML. Nesse arquivo vai ser a página propriamente dita, onde a gente vai fazer a exibição dos dados, os formulários, das tabelas, etc. Então, nela é o que o usuário vai ver propriamente dito. Fora isso, a gente vai ter também um pacote chamado útil, onde a gente vai ter uma classe chamada DAOnFactory.java, que ela vai servir para construir os nossos DAOs. Então, os nossos DAOs que vão ser instanciados lá nas nossas regras de negócio, elas vão ser construídas diretamente aqui no DAO. É isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam a aula. Não se esqueçam de dar os seus comentários, dar os seus likes. Se tiverem alguma pergunta relacionada a esse material, alguma dúvida, etc., pode colocar aí nos comentários que eu respondo. Também, se quiserem dar uma olhadinha lá na nossa página no Facebook, facebook.com/Java para iniciantes. Também tem o meu Twitter, quem quiser me seguir, @RonaldoCaldas, e o blog também, javalinux.wordpress.com. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima.